A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querida família IBM. Como é bom reencontrá-los mais uma vez por meio desse veículo de comunicação. O nosso desejo é que cada estudo que está sendo transmitido para os irmãos possa de alguma forma levar conforto e renovar o compromisso que você assumiu com Jesus no dia da sua conversão, que foi servi-lo fielmente e ser um praticante dos seus ensinos. Amém. Quarta-feira passada, nós pensamos sobre um tema muito importante, a questão da arrogância. Você orou nesses dias para que Deus o livre desse mal? Certamente sim, eu também o fiz e tenho feito. Hoje nós veremos também um assunto que é fundamental para a nossa vida cristã e também a forma que nos relacionamos com os outros, que é a regra do Tiago, a verdadeira moralidade. Por favor, eu quero convidá-la para que você pegue a sua Bíblia e a abra lá na carta de Tiago. O capítulo é o 4 e faremos a leitura hoje do verso 8. Tiago 4, o versículo 8, assim está escrito: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Olha que palavra espetacular. E ele continua: pecadores, limpem as mãos de vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Esse texto de Tiago, ele pode ser dividido de uma forma que podemos extrair vários estudos fundamentais apenas desse verso. Porém, irmãos, iremos pensar essa manhã de domingo apenas sobre aquele ponto que Tiago aconselhou: purifiquem o coração de vocês. Ok? Preciso dizer-lhes que a palavra purificai ou limpai, dependendo da versão que você leia esse verso, é uma das palavras mais importantes das que estão contidas na Bíblia, na palavra de Deus. Passemos então a analisá-la. Primeiro, ela significa estar fisicamente limpo. Em outras palavras, que devemos manter o nosso corpo do jeito que Deus nos deu. É isso mesmo. Só assim, ou apenas seguindo essa regra, o indivíduo estaria apto para aproximar-se de Deus e para adorá-lo. Se você pegar a Bíblia e abri-la lá no livro de Levíticos, o capítulo 19, o versículo 28, e em Deuteronômio, o capítulo 14, o versículo 1, você encontrará o próprio Deus dando essa recomendação para o seu povo. Assim está escrito: não risquem o corpo de vocês por causa dos mortos e nem façam tatuagens. Quando nós lemos esses versos de Levítico 19, 28 e Deuteronômio capítulo 14, versículo 1, me parece que ao olhar o povo de Deus hoje, a impressão que vem diante de nós é que os tempos mudaram, ou que a palavra de Deus mudou, e é normal os servos de Deus ou as servas de Deus usarem tatuagem no corpo. Será que a palavra de Deus mudou, irmãos? Preciso dizer-lhes
que não estou discriminando quem usa tatuagem, apenas que devemos manter o padrão bíblico, que devemos obedecer à lei que Deus nos deu. Por que Deus nos deu essa lei, meus irmãos? Porque é fundamental. E quando Deus dá uma ordem, uma lei, ela deve sim ser seguida por aqueles que o servem. Nós que somos pais, temos o dever, assim como fora nos tempos de Moisés, assim como foi nos dias de Tiago, que é ensinar aos nossos filhos que eles não devem fazer tatuagem no seu corpo. Por quê? Simplesmente a palavra de Deus diz que o nosso corpo deve ser mantido do jeito que Deus nos deu. Agora, se o seu filho já é de maior idade e ele quer fazer tatuagens no corpo, lembre-se que você o ensinou, você o doutrinou, você mostrou a palavra de Deus. E caso ele insista e o faça, agora é com ele e Deus. Portanto, irmãos, o primeiro conceito da palavra limpar e purificar que Tiago está tentando dizer para os seus leitores ou para os ouvintes da sua igreja é que eles deveriam manter o seu corpo do jeito que Deus lhe deu. Mas há outro significado dessa palavra que é fundamental para a nossa compreensão, que ela significa revelar o cuidado de Deus. Permita-me perguntá-lo. As pessoas olham para você, para a sua vida e percebem o cuidado de Deus sobre você? Olha só, há registros de papiros, de pergaminhos antigos que revelam como eram feitas transações nos comércios com relação a cabritos. Um comprador, ele sabia a quem o cabrito desejado pertencia, devido ao seu aspecto, à sua aparência. Ninguém conseguiria enganá-lo. Se porventura alguém trouxesse um cabrito mal tratado, diferente daquele que ele estava acostumado, e dissesse: esse cabrito é do mesmo proprietário que você adquiriu um mês passado, ele responderia: isso não é verdade. Eu conheço o proprietário e sei o cuidado que ele tem com os seus animais. Portanto, não tente enganar-me. O que é que isso tem a ver conosco? Tudo. De acordo com Tiago e o significado contido na palavra, as pessoas precisam olhar para mim, para vocês e perceber o cuidado de Deus, o quanto Deus tem atenção, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos protege. Preciso dizer aos irmãos com relação a esse assunto que sou de um tempo que as pessoas sabiam quem era crente e quem não era. As pessoas tinham uma concepção do servo de Deus, da serva de Deus. E hoje, irmãos, parece que está um pouco complicado, né? Às vezes é difícil distinguir quem é crente e quem não é, por razões que eu peço misericórdia ao Senhor. Mas eu preciso perguntá-lo e preciso perguntá-la:
As pessoas têm percebido o cuidado de Deus na sua vida? Certamente que sim, porque Deus ele é o seu dono, ele é o seu proprietário. Por isso, você deve revelar, você deve transmitir, você deve transferir a qualquer um que olhe para você o quanto Deus tem cuidado da sua vida. Portanto, após pensarmos sobre esses significados de Tiago, de purificar e de limpar, eu preciso concluir com o seguinte conselho. Sabe que conselho é? Obedeçam a palavra de Deus. O homem talvez mudou, a cultura talvez mudou, as coisas talvez estejam mudando, mas a palavra de Deus não mudou e ela é viva e eficaz, totalmente necessária para o verdadeiro servo, para a verdadeira serva do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te suplicamos a tua misericórdia sempre. Pedimos ao Senhor forças e compromisso para que possamos no nosso dia a dia aplicar teus ensinos e revelar àqueles que estão à nossa volta que somos um praticante da tua palavra. Fica conosco, Senhor, e que compreendamos que a tua palavra é a mesma, que a tua palavra é a mesma. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo do Senhor, sejam transmitidas para todo o teu povo espalhado na face da terra. Te suplicamos isso, porque cremos no nome sagrado de Jesus. Amém. Um grande abraço, irmãos, e até o estudo da noite, se assim o Senhor nos permitir. Uma manhã de domingo abençoada na presença de Jesus. Amém.